bem-vindo ao primeiro episódio do HabitaCast, que é o podcast da Doma Construtora. Eu sou a Josi Diniz, sou arquiteta quem assina os projetos aqui da Doma Construtora, e eu vou apresentar para vocês o nosso outro host, o Rômulo Rodrigues, nosso parceiro aqui, meu parceiro de bancada agora também, né, Rômulo? Olá, Josi. Sim, que alegria poder participar, que alegria estar nesse projeto, algo que a gente vinha falando, eu ouvi aí nos comentários dos corredores, a galera ali da técnica, do marketing. Estou muito feliz mesmo. Eu acredito muito nisso, viu, Josi? Obrigado. Eu também, Rômulo. E para explicar um pouquinho mais para vocês do que é esse podcast vai ser um espaço para a gente falar muito sobre arquitetura, engenharia civil, mercado imobiliário, tendências, trazer para perto nossos maiores parceiros para a gente falar muito sobre esse tema. E hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre quem somos nós, qual é a nossa carreira, como a gente começou, e eu vou começar dando a palavra para o Rômulo. Rômulo, conta um pouquinho para a gente como que você começou a sua carreira profissional até você chegar aqui à Doma Construtora. Legal. Eu vou falar um pouquinho de como eu estou hoje, só para vocês entenderem. Então, hoje, eu sou do comercial, faço parte do comercial aqui da Doma Construtora. Então, essa questão de assessoria sobre o que construir, como construir, e também a gente traz à luz, né, vários números, e a gente viabiliza todo esse trajeto, né? A Doma ajuda aí a pavimentar esse caminho até a construção, a realização de um sonho, ou a próxima conquista, ou materializar tudo aquilo que está no projeto, ok? Mas o Rômulo começou com essa parte comercial lá em 98, trabalhando em um balcão de uma loja de tinta, olha que bacana. E ali eu já aprendi vários itens sobre construção civil, mas relacionado ao acabamento, e também fui tendo essa pitada aí sobre o comercial. Depois, por um momento, eu fui para a indústria, trabalhar aí numa indústria química de formação, e o mosquitinho ali da construção civil ali, ele me picou, ele trouxe esse amor por construção civil ali em meados de 2018, onde eu comecei a construir junto com um parceiro, entregamos vários produtos bacanas, e isso trouxe para mim, né, trouxe essa visão e esse amor pela construção civil. E eu estou aqui há quase 4 anos aqui na Doma, então acompanhando toda essa trajetória. Esse é um pouco do Rômulo família, um pouco do Rômulo aí comercial, e eu estou muito feliz em poder trazer todo esse conhecimento, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente sente dos nossos clientes, do mercado principalmente, colocar tudo isso aqui na mesa. Olha que interessante, uma informação super leve, tranquila para você aí que gosta, que acompanha ou que pensa, né, nesse próximo passo, a construção. É isso, Josi. E para quem ainda não conhece o Rômulo é uma figura muito importante aqui para a gente na empresa. E ele quem trata, né, ali no dia a dia das nossas reuniões, quem conduz nossos clientes. Eu convido você a vir tomar um café aqui com o Rômulo, comigo, né, Rômulo, para a gente bater um papo, para a gente falar um pouquinho mais sobre o seu projeto, sobre esse mercado, que é muito promissor. Então, o Rômulo ele é o nosso porta-voz, vamos dizer assim, daqui da Doma, né, Rômulo? Sim, é isso aí. E eu separei também algumas perguntas que os clientes mais fazem para mim, para trazer aqui depois para o Rômulo, para ouvir um pouquinho do que ele acha, qual que é a visão dele sobre esses temas. Antes disso, eu vou falar um pouquinho também sobre mim. Então, quem que é a Josi, como que a Josi começou. A Josi está aqui na Doma há 5 anos e meio. Antes disso, eu passei por algumas outras construtoras, mas eu comecei esse apreço, né, pela construção civil começou um pouco lá atrás, na construção da casa dos meus pais, onde eu participei ativamente de todas as escolhas, de todo o processo ali. E eu falei, mãe, o que eu tenho que fazer para construir casa? Aí ela foi me dando o caminho, foi me orientando. Então, me formei em designer de interiores, depois eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura e urbanismo, depois fiz uma pós de gestão de escritórios de arquitetura e designer de interiores, e desde então estou nesse meio, sou uma apaixonada, não me vejo fazendo outra coisa, sou muito contente, e hoje faço parte aqui do time Doma, junto de um pessoal incrível, que o nosso time é muito capacitado, né, Romulo? Assina embaixo. Então, a gente é muito feliz aqui fazendo o que a gente faz e proporcionando para os nossos clientes a realização dos sonhos deles através da arquitetura. E é muito complexo, né, Rômulo? Quando a gente fala assim, o pessoal nem imagina todas as fases que são envolvidas quando a gente fala da construção de um projeto, de uma casa, da elaboração de tudo isso, né? Tem a parte
de projeto em si, a parte gráfica, mas também tem muita questão burocrática por trás, muita questão financeira, e que a gente também tem que saber um pouquinho ou muito sobre tudo isso para a gente conseguir tirar do papel e executar de fato as nossas obras, não é? Exato. Não é simples, mas tendo assessoria e o acompanhamento se torna um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, e feliz, né, Josi? Exatamente. Então, pessoal, para vocês aí de casa, eu separei algumas perguntas aqui. Inclusive, eu deixo o convite a vocês, se vocês também tiverem algumas perguntas, alguns questionamentos, deixa aqui embaixo, entre em contato com a gente, porque a gente vai ter outras rodas de conversa assim também. E quem sabe a sua pergunta não é selecionada para a gente conversar aqui num próximo bate-papo. Vou começar aqui com a primeira pergunta, Rômulo. Um imóvel de alto padrão, ele é um status ou ele é um investimento inteligente? Olha, Josi, bacana essa pergunta. E a gente vai trazer aqui as experiências dos nossos clientes, né? Todo o nosso know-how. Hoje, eu posso dizer que um imóvel de alto padrão, acho que está mais atrelado a uma questão, talvez aí a um investimento inteligente. Talvez não, certeza que é um investimento inteligente. Por que eu diria isso, né? Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós pensamos se eu estou, vamos dizer, veja se eu estou falando uma mentira ou uma besteira. Quando a gente vai fazer um investimento, ou quando a gente vai partir para algum lugar, ou a gente vai fazer uma tomada de decisão na vida adulta, nós sempre pensamos o quê? Qual que é o retorno disso tudo? O que pode dar certo? O que pode dar errado? E quando a gente vai para o lado de uma casa de alto padrão, um investimento em uma casa de alto padrão, com certeza, Josi, é um investimento inteligente. Eu poria dessa forma essa situação. Por quê? Quando a gente vai fazer o investimento, a gente vai pensar o quê? Onde que vai trazer o melhor retorno? E eu creio muito que o investimento no local certo, a gente já vai falar sobre isso, né? Da forma correta, ele traria sim um retorno especial e diferente de tudo aquilo que pode oferecer. Até porque, não só pela exclusividade de um produto, né? Mas por toda a circunstância do mercado atual ou a tendência do mercado atual. Então, sim, Josi, é um investimento inteligente e não mais de status. Você falou a questão do mercado atual e a gente está com um cenário bem promissor para a questão do imóvel, né? É um cenário onde a gente vê que a questão do imóvel, de ser um bem ali que é seguro, ele vem ganhando essa crescente, né? Por essa escolha de um investidor, né? Tantos outros investimentos que a gente tem no mercado, mas o imóvel ele continua aí perdurando por muito tempo como um investimento sólido, né? Exato, Josi. Vamos tratar também sobre a situação atual do país, né? Ou que sempre esteve no país, né? A gente vem de algumas variações, às vezes determinado tempo com maior intensidade ou menor intensidade, mas quando a gente fala de um investimento seguro hoje, podemos dizer assim, algo conservador, faz muito sentido isso, tudo que a gente comentou aqui agora. Legal, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que é muito legal. O que mais encarece em uma obra? O luxo de verdade ou as escolhas mal planejadas? Eu acredito muito que são as escolhas mal planejadas, né? Vamos lá. Tratando do mercado, o luxo, vamos dizer o luxo inteligente, talvez? Certo. O luxo inteligente, né? São boas escolhas racionais. Até um ponto, Josi, que a gente sempre traz isso nas nossas reuniões, a gente sempre coloca isso para os nossos clientes, principalmente aqueles que estão querendo começar, estão pensando em construir. Às vezes o cliente chega aqui e fala assim, até onde construir, né? Porque ele pensa, ele fala, queria morar numa região, aí a gente entende um pouco da sua dinâmica do dia a dia, mas esse luxo inteligente está mais ligado às escolhas. E aí quando a gente inicia esse trajeto com alguém, como você, por exemplo, arquiteta, experiente, se eu errar os números você me corrige, mas mais de 300 projetos aí em sua carreira. Então, esse luxo inteligente está muito ligado às escolhas. Sim. O que é arquiteta, por exemplo, né? Um especificador, ou no seu caso, você que desenvolve, que cria aquele projeto, aquele produto, o que está escolhendo ao longo do tempo? É uma escolha inteligente, é um luxo inteligente baseado em rotina do cliente, baseado em materiais. E quando a gente traz essa racionalidade para as escolhas, geralmente a gente não perde dinheiro com isso. Voltando a falar sobre investimento, né? A gente ganha ao longo do tempo, porque você constrói algo que você sonhou,
né, com a assessoria de uma pessoa que está cuidando disso tudo e o investimento certeiro. Imagine só em retrabalhos e retrabalhos. Tudo que a gente fala de retrabalho já soa mal aos nossos ouvidos, né? Porque a gente perde tempo, a gente perde dinheiro e às vezes a gente fica até com uma dúvida. Será que eu escolhi correto, né? Se está certo ou não? Então, nesse sentido, Josi, sim, o luxo inteligente estaria baseado nas escolhas, primeiramente, com um bom profissional. Eu vou abrir um parênteses aqui, que nós acreditamos muito que o sucesso de uma construção, mais de 90% do sucesso de uma construção, ela está atrelado à escolha de um bom profissional para fazer o seu projeto. A execução, ela também tem que ser feita com todas as regras e ela vai ser bem executada. Pode não ser bem executada, gerando um retrabalho, mas quando você tem um bom projeto, a chance de o produto final ele ser diferente disso, né, e não ter um sucesso, ela é mínima. Então, escolha um bom profissional, chama a Josi aqui, e a Josi vai cuidar dessa trajetória para você. É isso aí. E a gente costuma falar também que antes o luxo ele era muito relacionado a alguma marca, a algum conceito. E hoje, na verdade, o luxo ele é o conforto, né? A gente ter empregado no nosso projeto, no nosso lar, itens que façam sentido com a nossa rotina. Porque pode ser que às vezes você paga barato em alguma coisa, mas se aquela coisa que mesmo você pagando barato não fez sentido para você, já gastou mal, né? Já foi mal gasto. Exatamente. Vai ter um retrabalho nisso tudo. Vai ter um retrabalho nisso tudo que vai culminando em outros prejuízos, Exato, não é mesmo? Josi. Outra pergunta aqui que também a gente conversou com os nossos clientes, eles mandaram foi: no mercado imobiliário, vende mais? Essa é boa, Rômulo. O design, a localização ou um marketing bem feito? Olha, se vende mais o design, a localização ou o marketing bem feito? Isso. Eu acredito em um conjunto, né? Certo. Mas eu colocaria aí no topo da prateleira, talvez, a localização, diante de vários fatores. Certo. Né? Mas o produto em si também ele chama muita atenção. O marketing vai destacar aquilo que ele é, ok? Mas eu acredito muito na localização disso tudo, ligado a uma necessidade ou a um desejo da família. Perfeito. Então, você acha que é um combo dos três aí? Um combo dos três. Isso aí. Tem uma aqui que eu vou até deixar para o final, porque essa pergunta é polêmica. Então, você fica aí até o final, porque essa vai ser a pergunta que eu acho que mais o pessoal tem dúvida. Acho que 90% dos clientes que a gente atende aqui trazem essa dúvida para a gente. Então, fica aí que eu vou deixar ela para o final. Rômulo, por que muitas obras atrasam? É culpa do cliente, do arquiteto ou da construtora? Josi, isso traz uma questão que a gente luta muito e a gente trabalha muito nisso. Então, trazendo esse contexto, por que a obra atrasa? Eu acredito que é um conjunto de fatores, tá legal? Mas vamos pontuar. Eu acredito que a obra atrasa por falta de planejamento. Falta de planejamento. Por isso, a necessidade de ter uma equipe, né? De ter transparência, de ter controle na sua mão. Hoje, vou falar da gente aqui, nós utilizamos hoje um portal de transparência para os nossos clientes. Então, nós trazemos a tecnologia para a obra, para que ele acompanhe isso, né? Tempo a tempo, em tempo real, ou faça escolha de um material, ou uma compra. Mas o planejamento é a chave disso tudo. Por quê? Se você trabalha num bom planejamento de uma compra de um material, antecipando isso para que não falte na obra, o risco de um atraso por falta de material seria mercado, a ausência desse produto no mercado. Mas se você já antecipou, você tem uma outra chave que você pode talvez trabalhar numa outra demanda, numa outra frente. Pode gerar um atraso também a falta de planejamento financeiro, naquele determinado momento, por exemplo, ou por um caso de um financiamento bancário, né, um recurso externo, ou às vezes para um cliente que tem um dinheiro investido, ele precisa de um prazo também. Então, um bom planejamento financeiro, isso pode trazer para o cliente, né? Isso vai trazer uma tranquilidade para o cliente, sabendo quanto que ele vai investir naquele mês ou naquela etapa da obra. E um bom planejamento também vai considerar fatores externos e vai colocar isso no jogo. Vai colocar isso no jogo de que ponto, né? Até para que a gente consiga outras alternativas, por exemplo, num período chuvoso. Né? Vou deixar de construir porque está chovendo? Lógico que não. Procure uma empresa que tenha um gerenciamento que a gente vai conseguir seguir aí com outras frentes para que não atrase a sua obra, né? Existem também alguns fatores de escolhas diferentes que pode atrasar uma obra. Mas quando uma empresa faz um bom gerenciamento,
E existe essa possibilidade, às vezes, puxa, eu quero alterar uma cor de uma bancada, por exemplo, uma pedra, eu quero fazer uma alteração na obra. A gente consegue trabalhar com outras fases e, ao mesmo tempo, né, quando se tem essa organização, a gente vai conseguir mapear em quanto tempo isso vai atrasar. Então, hoje o fator decisivo para um atraso, eu acreditaria muito em planejamento. É lógico, existem alguns outros fatores externos que às vezes não estão no nosso controle, né? Por exemplo, a questão burocrática de prefeitura, né? Mas a gente também, uma empresa organizada, faria esse mapeamento antecipado, ou por experiências, ou por consulta, né? E apresentaria esse número ao cliente, né? Para que não exista nenhum tipo de surpresas. Mas hoje eu colocaria aí ao topo da prateleira aí o planejamento. É o planejamento que faria uma obra atrasar. Planejamento. A gente costuma falar também que a alteração de projeto, ela é uma vertente ali que tem muito peso, porque muitas vezes a gente está com um projeto fechado e a gente faz o planejamento em cima desse projeto, né? E desvios que possam ocorrer ali, igual você comentou, de quero trocar isso, fazer uma escolha desse jeito, ou incluir alguma coisa a mais, reflete diretamente nessa questão do planejar, do gerenciar ali da obra, né? Por isso que é muito importante você já ter assessoria, né, de um arquiteto, desde o início planejar essa obra, ter todas as perguntas feitas nos devidos momentos para que chegue na hora de executar e você não apareça com surpresas, com novas considerações, né? Hoje, o mercado, a gente vê que ele está muito bombardeado, assim, por internet, né? Então, nossos clientes chegam aqui, eles viram Instagram, viram TikTok, que tem muita referência, tem muito mercado. O mercado da arquitetura é um mercado que não para de crescer, de evoluir. Então, a gente vê que os nossos clientes, eles chegam munidos de muita informação. E aí, a gente aqui sempre tenta estar o mais preparado possível, com todas as perguntas já bem mapeadas, para a gente fazer para os nossos clientes, para que eles se sintam os mais seguros e confortáveis com o projeto, porque o projeto também ele tem que estar muito bem balizado, porque é dele que todas as outras etapas vão se suceder, né? Concordo. E você disse algo bem importante aí. Por mais que exista alteração, o cliente está sabendo. O cliente está sabendo, exatamente. E algo bem bacana, Josi, que eu acompanho de perto, e às vezes vocês trazem esses cases para a gente, que mesmo que o cliente queira alterar, ele sabe o tempo e ele sabe o custo disso tudo, né? Sim. Então, essa transparência também, ela é super importante nesse caso. Então, por mais que saia um pouquinho da rota, aquilo ali fica claro para o cliente e ele também como ele é o principal decisor, né, que dá a decisão, ele sabe em tempo real o que está acontecendo. Isso é bem bacana também. Porque a gente até costuma falar, né? Não é que não vão ocorrer percalços ao longo do caminho, mas se ele já é ciente que esse percalço pode acontecer, já não é uma surpresa. E tudo que não é surpresa é muito mais bem recebido, né? Exato. E um pouquinho agora sobre o cenário econômico. A gente sabe que de um tempo para cá, a questão de financiamento, por exemplo, tem ficado muito mais complexo, né, para o cliente, questão de juros e etc. Mas como é que está esse cenário agora, Rômulo? A gente tem soluções bancárias? Como é que a gente consegue contornar esse cenário econômico ao qual nós somos impostos, né? Isso, a gente não tem muito para onde correr. E como é que está essa questão para vocês? Legal. Boa pergunta, Josi. Vamos lá. Como que está o cenário econômico? Primeiro, antes de falar um pouco sobre essa questão de juros, eu queria trazer aqui uma informação muito importante. Para você que quer construir, o tempo ele joga a seu favor. Então, digamos que hoje, né, você queira construir e você está pensando muito sobre essa taxa de juros, então digamos que, qual que é o tempo para fazer isso? É agora. Se há a condição, se há o parceiro e se aquilo ali está dentro do seu planejamento, faça. Por quê? Porque ao longo do tempo, na construção civil, você vai ganhar. Não só no tempo, mas financeiramente também isso será vantajoso. Porque depois, digamos que ali na frente, os juros ele caia, ainda assim vai haver um aquecimento de mercado e por demanda, muito provavelmente, aquele insumo, né, que vai para a sua obra, ele já vai estar com um preço um pouco mais alto. Então, qual que é o momento de construir? É agora. E falando, Josi, sobre o mercado financeiro, existe sim soluções. Nós, vou trazer um pouco aqui para o nosso lado, vou fazer uma propaganda aqui. Nós temos sim bons parceiros, né, externos, que diante da condição do cliente, o que ele pensa, o que ele almeja, nós conseguimos encaixar isso. Mesmo num cenário que não está tão atrativo, né, para quando eu vou buscar um recurso externo, financeiramente falando. Mas, quando a gente vai para o produto de construção civil, ainda assim a gente está num cenário vantajoso.
E se eu fosse colocar aqui uma pitada, aqui, ou uma dica, leve muito em consideração a organização da empresa, porque o seu processo ele vai começar e ele vai terminar no menor prazo possível. Entende? É lógico, existe características de construção, que isso pode influenciar no prazo também. Eu posso seguir por um determinado produto ou outro determinado produto e encurtar o prazo disso tudo. Mas pensou em construir? Comece já. Tá? O mercado, ele tem alternativas diante de tipos de imóveis. Né? Quando eu falo tipo, quanto que vai custar? O preço final. Se o seu preço final for até um determinado valor, a gente tem certos parceiros. Se for um pouquinho acima, a gente tem outros parceiros. Mas de uma forma ou de outra, existe essa possibilidade, sim, de começar de forma imediata. E um ponto importante nesse cenário todo, que existe concorrência. Então, quando existe concorrência, inclusive dos parceiros financeiros, né, existe o quê? Uma vantagem para o cliente. Então, vamos sim. Se o tempo é quanto? O tempo é agora, Josi. Isso foi muito bem colocado, realmente. No mercado, a concorrência é livre e o pessoal tá querendo os clientes para construção, né? Exatamente. Só um outro detalhe, Josi. Pensa bem assim, para quem está disponibilizando esse recurso para o cliente. O imóvel hoje, em sua grande maioria, nós estamos falando... Hoje, 98% dos nossos clientes constroem dentro de condomínio fechado. Sim. Então, pensando, por exemplo, para um departamento financeiro ou para uma empresa, né, que dispõe esse recurso para a construção, né, a garantia dela é muito boa também. Então, existe a possibilidade, e nós auxiliamos os nossos clientes a negociar, inclusive, com os parceiros financeiros. Porque a garantia é boa. É uma casa em condomínio, que tem ali o seu valor agregado e que, principalmente, tem a sua liquidez. Então, é um excelente produto. Né? E quem não quer... Por exemplo, qual instituição financeira que não quer disponibilizar um produto financeiro dele para uma garantia boa? Sim, então, faz todo sentido. Fica esse detalhe. E no apontamento anterior, você comentou sobre considerar empresas que tenham essa questão de organização, que o processo vai ter a sua linha de vida ali encurtada e muito bem esclarecida, muito bem clara ali para o cliente. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa como que funciona essa linha aqui dentro da Doma. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para dar essa visão para o cliente do controle, como que isso é exposto, se o cliente consegue acompanhar o passo a passo. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Aqui interno, como nós somos uma empresa que pensa sempre em melhoria contínua, então a gente vem sempre trazendo atributos, né, e controles para uma construção. Então, iniciamos ali com um projeto com a Josi Diniz. Esse projeto está chegando ali na reta final, onde vai as aprovações para a prefeitura ou para o condomínio. A nossa equipe de planejamento, como a gente já sabe o que construir, vamos dizer assim, né? Se o projeto não vai ter correções, a nossa equipe de planejamento já faz todo esse orçamento. E desse orçamento são feitos 3 cronogramas. Um planejamento de insumo, um de tempo e o planejamento financeiro. Então, dessa forma, José, a gente consegue trazer uma clareza, né, para os nossos clientes de qual que vai ser esse desafio, em quanto tempo. Esses 3 cronogramas, um serve para o interno, para a obra, e os outros 2 para o cliente, o acompanhamento de tempo e o financeiro. E o de tempo também, ele é um balizador para a nossa equipe. Então, hoje, na Doma, nós temos ferramentas, por exemplo, que semanalmente a gente faz esse acompanhamento e nós temos o feedback, que a gente consegue identificar se o nosso cronograma ele está atrasado, por exemplo, em um dia. Então, e isso tudo é repassado para o cliente através da tecnologia, através de uma plataforma. Então, o cliente ele não tem só acesso às questões financeiras, mas o cliente também sabe como que está ali o seu previsto e realizado, se está dentro do que ele pensou. E um ponto antes ainda, quando a gente dispara um pedido de compra, né, ou uma cotação para o cliente, ele sabe com quem que a gente está comprando, o que a gente está comprando e quanto que está pagando. Isso está atrelado ao cronograma financeiro dele. Então, todo esse planejamento, né, dentro da equipe Doma faz muito sentido para ele, porque traz a tranquilidade nesse decorrer de obra, nesse prazo de obra, ele tem todo o controle na mão. E olha que interessante. Quando nós pensamos nos nossos produtos, né, aqui interna, e quando a gente pensa no que fazer para trazer essa tranquilidade para o cliente, a gente enxerga uma dor do mercado.
Então, não existe essa dor do mercado. Quem nunca passou por isso? A gente ouve quase todos os dias, principalmente dos nossos clientes. Mas quando encontra, né, ou quando conhece essa ferramenta, a gente traz essa tranquilidade para ele. Então, existe sim, existe um setor, existem pessoas específicas que pensam nisso e que traz essa informação para os nossos clientes. É até legal você comentar a respeito de como funciona aqui dentro, porque desde quando o projeto ele é elaborado ali com o setor de arquitetura, nós projetamos em BIM. Então, o BIM ele é uma plataforma onde a gente vai trazer informações para esse projeto que vai alimentar todos os outros setores. Então, ele vai trazer informação para o setor de planejamento, que é quantitativo de material, é uma lista de material que vai munir ali de informações. Essa mesma lista ela é utilizada para montar cronograma, para munir a engenharia. Então, a gente vê que é como se fosse uma colmeia, né? Todo mundo trabalhando junto para chegar no resultado final com um produto ali muito bem desenvolvido e com informações. E aí cai naquilo que a gente estava conversando antes, né? Que toda vez que a gente tem uma modificação no projeto, que é o princípio, acaba afetando a cadeia toda, né? Então, a gente vem controlando tudo isso porque a gente tem esse mapeamento muito bem claro. Rômulo, fala um pouquinho também para o pessoal de casa sobre a estrutura da Doma. Quais são os setores que compõem aqui a empresa? Porque para a gente que vive aqui dentro todo dia, para a gente às vezes é muito claro. E o cliente quase sempre chega aqui e fica muito surpreso com a estrutura que a gente tem, com essa divisão certinha, tanto o espaço físico, né, que a gente tem tudo muito setorizado dentro da empresa, como também da cadeia de produção, de como é que desenvolve um projeto do zero até chegar uma obra concluída aqui com a gente. Comenta um pouquinho, então, sobre os setores que a gente tem aqui na empresa. Vou falar sim, Josi, mas antes um parêntese sobre o que você acabou de comentar. Isso é uma cultura dentro da Doma sobre o BIM, porque a gente pensa muito em tecnologia. Sim. E a gente foi buscar no mercado qual que é a melhor tecnologia para se projetar. E a gente trouxe essa ferramenta aí para um benefício maior de tudo isso para os nossos clientes, evitando inclusive retrabalhos, né? Porque ele já compatibiliza o projeto. Exato. Vamos lá. O cliente chegou aqui na Doma, quais são os nossos departamentos? Primeiro é que ele vai tomar um delicioso café e ser recebido por uma recepcionista sorridente. Então, esse primeiro boas-vindas, né, ele encontra aqui na Doma. Mas nós levamos muito a sério essa questão técnica. Então, uma obra, né, uma construção para a gente, ele é levado a um nível assim de seriedade extremo. Então, nós vamos ter o quê? O acompanhamento para o cliente. Desde a elaboração dos projetos. Então, nós temos aqui várias pessoas cuidando do seu projeto, encabeçado pela nossa parceira principal, que é a Josi Diniz. Eu mesma. E toda a sua equipe. Inclusive, a Josi tem um belo de um espaço aqui, onde nesse primeiro andar nosso da Doma, que é onde a gente comenta que é o setor de operacional. Então, tem ali a equipe da Josi, depois temos um espaço, né, para a Josi, principalmente, suas meninas receberem os clientes para escolhas de acabamento, lidando ali sobre a questão dos projetos de interiores, que são os acabamentos, além do que de visitas guiadas, né, Josi, aos nossos principais parceiros. Exato. Se você me permite fazer um parênteses aí nessa sua colocação, a gente tem uma sala aqui na Doma que ela é exclusiva justamente para receber os nossos clientes. Então, a nossa principal ideia ali foi criar como se fosse uma mini casa para que os nossos clientes pudessem ver pelo menos alguns produtos aplicados. Então, quando a gente fala de algum tipo de pedra, de algum tipo de borda, de marcenaria, ele possa ver aqui dentro tudo isso muito perto, né? Tatear tudo isso, ver pessoalmente, porque a gente sabe que, como eu comentei, o mercado está cheio de possibilidades. Então, a gente tenta filtrar o que faz sentido para o nosso cliente, seja para o orçamento que ele tem, seja para a vontade que ele expressou. Então, a gente tem esse espaço ali no setor de arquitetura dentro de casa, com tudo muito bem organizado, exposto ali para a gente mostrar para o nosso cliente. Isso também faz muita diferença, é algo que a gente escuta bastante aí de ponto positivo para o nosso atendimento, né? Excelente, Josi, muito bem colocado. E saindo aí do projeto, vamos pulando a próxima etapa, nós temos setorizados aqui também o departamento de planejamento e orçamento. Então, nós temos pessoas específicas para cuidar disso, para trazer essa tranquilidade aos nossos clientes, onde eles sabem, né, o que vai gastar, quando, né, e o que será feito. Além desse departamento de planejamento, ele conversa muito bem com o nosso setor de arquitetura, é lógico que é uma etapa anterior, mas também com o departamento de compras. Então, nós temos aqui compradores específicos, né,
ou um para a parte cinza. O que é a parte cinza, gente? Parte cinza é aquela parte ali da infraestrutura, que seria o alicerce, embasamento, depois supraestrutura, até cobrir a casa. Chegou ali no telhado, rebocou a casa, por exemplo, a gente chama isso de parte cinza. Então, nós temos compradores específicos para isso, que compram esse material, que tem uma vivência maior. E por que nós separamos, né, como empresa? Para dar velocidade. Exatamente, porque o tempo joga a favor de uma construção. E além de um comprador também de materiais de acabamento. Então, são duas equipes ali separadas dentro do compras. E a gente tem um departamento que é bem sensível e que é bem bacana para os nossos clientes. Porque dentro do nosso sistema de tecnologia, né, vamos dizer assim, empregado que fica na mão do cliente, que fica ali no celular, um aplicativo, né, ou no computador, a gente também tem uma pessoa aqui que cuida do financeiro dele. Não pagando, mas a gente organiza. Então, dentro desse sistema tem notas fiscais, tem os boletos, qual que é a condição de pagamento do cliente para aquela obra. Olha que ponto importante. Dentro desse setor de planejamento e de compras, o compras ele vai fazer uma entrevista com o nosso cliente. É lógico, quando a gente vai partir ali do projeto, né, para iniciar a obra, a gente tem essa reunião aí do kick-off. Qual que é o pontapé inicial? Então, nós treinamos os nossos clientes nas nossas plataformas, nós já apresentamos para os nossos clientes quais são os canais de comunicação, né, os grupos com os clientes, para que eles fiquem super informados. E essa pessoa também vai perguntar para ele, porque a contabilidade disso tudo é do cliente. Ele quem manda, né? É ele quem manda. Então, como que vai pagar? Puxa, vou pagar X, Y, dessa forma mais específica, né? Vou pagar tudo à vista, no Pix ou no cartão? Não, é uma obra com um recurso externo de financiamento. Então, eu preciso provar para o meu parceiro do recurso externo, para o banco que foi executado. Então, a gente já faz a compra considerando isso ao ponto de que o cliente, né, faça a compra, sabe o que ele comprou, o quanto que ele vai pagar e quando que vai pagar, ao ponto de que a nossa equipe, esse material chegue na obra, a nossa equipe faz a compra, chegue na obra, esse material é executado, a gente faz a medição para que o cliente tenha essa previsibilidade financeira também. Então, olha que importante, nós temos também essa figura que cuida do financeiro, organiza o financeiro em uma tela do nosso aplicativo. E depois a gente vai para uma das áreas mais importantes que nós somos também, a construtora é uma empresa de engenharia, nós temos o nosso departamento de engenharia. Então, nós temos ali um coordenador, nós temos engenheiros também setorizados, e que eles estão em várias cidades, né? Hoje nós estamos, Josi, em mais de 17 cidades do estado de São Paulo. Então, nós consideramos isso como hubs de engenharia. Então, cada engenheiro tem ali a sua localização, né? Então, ele atende as obras daquela região, tem as suas equipes também focadas naquela região para que a gente ganhe, né, velocidade e para que a gente sempre melhore na qualidade. Então, esse é um dos nossos setores. Depois a gente tem o departamento de criação, que é o marketing, que nos ajuda, né, com essa nova visão. Nós temos também uma diretoria hoje que toma conta aqui do operacional da Doma, que ela é muito técnica. Então, o que ela traz para a gente? Ela traz várias ferramentas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem um olhar técnico também. Então, quais são os setores? Esses são os setores da Doma Construtora. Ao todo, hoje, no nosso escritório, vamos falar do dia de hoje, a gente está com quase 30 pessoas. Se a gente for considerar os nossos parceiros, fora isso, né, no nosso volume aí de quase 30 obras, né, hoje, na carteira a gente tem mais, mas dependendo de finalização de projeto, início de obra, a gente tem mais de 200 parceiros ao todo, né? Então, todos eles têm ali a nossa qualificação, mediante ao tipo de serviço, qual que é a qualidade dele do serviço. Então, nisso nós vamos pontuando e nós vamos agregando sempre parceiros de qualidade, né? Seja profissionais de mão de obra, de serviços, né? E até mesmo fornecedores de produtos. Isso é muito legal, porque quem vê de fora muitas vezes não sabe, né, o tamanho da estrutura que a gente tem que ter para a gente estar desenrolando tudo isso. O Rômulo até comentou que nós estamos com quase 30 obras aí em curso e nós temos quase 88 projetos sendo executados. Então, é bastante coisa. Bastante coisa. E é uma questão assim, né, Rômulo? É o sonho da pessoa. A gente trabalha com sonho, a gente trabalha com realização o tempo todo. Então, a gente sabe o quanto que isso é uma responsabilidade, né? De peso para a gente poder dar conta de acompanhar e acompanhar com muita performance, né? Exato. Que é o que a gente mais quer. E outra, né, Josi? Nada é por acaso, tudo é pensado, né? Tudo é pensado. E eu vejo como um ponto muito importante da nossa empresa, propriamente dito, que é a melhoria contínua. Então, a gente sempre pensa em melhorar, a gente sempre pensa em incluir novos processos, novos produtos, novas ferramentas, novas tecnologias e atrair profissionais também
que são gabaritados e que pode agregar ao nosso produto. Legal. Rômulo, e sobre questão de escolha de cliente? Então, sou um cliente, cheguei aqui, vou falar com você. Se eu não tivesse um lote escolhido, quais seriam as principais dicas que você me daria? Então, preciso escolher o meu lote, preciso escolher uma cidade, preciso definir se minha casa vai ser terra ou sobrado, vou falar com o comercial antes de falar com a arquitetura. Quais são as dicas que você, como comercial, já daria, já balizaria para esse cliente escolher aonde ele vai construir a próxima casa dele? Muito boa, Josi. Excelente essa pergunta. São vários fatores, né? Certo. Vários fatores. Desde qual que é o orçamento do cliente, né? Uhum. E até a questão de rotina da família. Legal, Não é? Essa legal. questão da rotina é muito importante também. Porque considerando o orçamento do cliente, né, e a rotina... Deixa eu só destacar essa questão do orçamento. Essa questão do orçamento ela é muito importante para a gente, porque a gente também traz muita ciência sobre isso. Porque a gente até brinca aqui interno, né? Que uma boa escolha, ela tem 3 itens, né, Josi? Qual que é? Localização e localização. Exatamente. Então, desde que para incluir a rotina do cliente e para que todo o seu investimento também tenha um retorno. Então, a gente escolhe esse lugar pensando na sua rotina, mas também, puxa, o que eu vou agregar ali? Ou o que eu vou investir nessa obra? Vai me trazer não só o retorno da tranquilidade, de um bom projeto, a realização de um sonho, mas, puxa vida, o meu dinheiro vai estar sendo bem valorizado? Então, isso a gente coloca na balança também, tá? Não é só construir, né, José? É onde construir também. Porque às vezes a gente tem algum condomínio, algum bairro, que é do lado do outro, muitas vezes o mesmo preço, ou muito parecido, só que a gente sabe que empregando o seu investimento ali, o seu retorno vai ser outro, vai te trazer muita mais segurança. A gente tem vários casos assim, né, Rômulo, de condomínio um do lado do outro, com preços de lotes quase parecidos, só que a gente já sabe, por estar no mercado aí, por conviver com muita gente da área, que naquele condomínio o investimento do cliente vai ser muito mais bem valorizado. Importante, José, até porque dentro da nossa carteira, vamos dizer assim, comercialmente falando, boa parte dos nossos clientes são investidores. Exato. Às vezes é uma receita que ele tem ali marginal, ou é um dinheiro que ele pensa em investir, ou mesmo é um negócio dele, né? Que ele traz aqui para a gente e a gente o auxilia nessas escolhas. Então, exatamente, a localização é isso, pensando no investimento. Só que dentre tantas outras perguntas, a gente faz um briefing com os nossos clientes, né? Para saber, por exemplo, se ele prefere uma casa térrea ou se ele prefere um sobrado. Às vezes o cliente ele pensa num terreno menor e ele quer um quintal, vamos dizer assim. Então, obrigatoriamente a gente vai ter que partir para um sobrado, pensar na questão de topografia de lote. Isso é muito importante, muito gente. Legal para você que está escolhendo um lote, conte com uma assessoria, por exemplo, dentro de todo o nosso know-how, da nossa expertise, ou a nossa assessoria para os nossos clientes, nós consideramos tudo isso. Vai escolher um lote? Quer que investir na sua construção, prefira um lote de uma topografia ok, a não ser que isso seja um desejo. Assim como nós atendemos um cliente recentemente, Sim. que o sonho dele era ter um terreno em desnível e a parte social da casa, vamos dizer assim, fosse nesse nível menor. Isso. Então, nesse sentido, ele sabe também o quanto custaria isso e, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu isso. Então, a gente traz toda esse know-how nosso, inclusive, Josi, um ponto muito importante nesse primeiro briefing, quando o cliente ele não sabe, ele está querendo escolher, ou tem algumas dúvidas, né? O ponto de nós temos você como parceira projetando, e nós temos também a Doma aqui no mesmo prédio, apontando para vocês e para o seu time, né? O quanto custa construir, fica mais simples a gente chegar num orçamento do cliente e não ter surpresas nesse meio do caminho. E a gente consegue, eu vejo muito disso, que quando você e sua equipe estão projetando, vocês trazem ali balizas e recomendações e dão dica para os nossos clientes, né, sobre o que fazer mediante aquele investimento. Não quer dizer que você tem uma condição financeira favorável, que a gente vai gastar mais num item daquele sem que tenha necessidade. Ao mesmo ponto, vocês, aquilo que gerou uma economia, vocês investem no outro ambiente que vai trazer muito mais tranquilidade, conforto para aquela família e vai valorizar aquele imóvel. Exatamente. É até legal você comentar isso, porque assim, muitos arquitetos não têm a experiência de trabalhar com obra. Não tem a vivência de acompanhar orçamento, de acompanhar financiamento, fica no mundo do projeto.
E como tanto eu quanto a minha equipe, a gente já tem essa experiência por estarmos todos juntos aqui no mesmo prédio, a gente tem muito essa troca de informações, a gente começa a projetar com outros olhos. Então, a gente tenta muito linkar essa questão do orçamento do cliente, do sonho que ele apresentou, com a realidade do terreno, com a realidade do que está apresentado ali naquele cenário para a gente. E aí é justamente isso, a gente começa a fazer escolhas inteligentes. Então, eu deixo de aplicar X coisa em um lugar para poder fazer outra, que vai trazer uma valorização para aquele imóvel, porque muitas vezes o cliente ele está projetando não pensando em vender, a não ser um cliente investidor, mas ele está pensando no agora. Só que nós, como profissionais contratadas, né, para dar o melhor suporte para ele, eu vejo até como uma obrigação a gente fazer um produto atemporal, um produto que daqui a um tempo ele tem essa valorização, ele colha tudo isso que ele está plantando agora. Então, muitos arquitetos não têm essa experiência de viver o dia a dia de obra e saber como que as coisas funcionam. Então, estando aqui na construtora, a gente começa a perceber o quanto que isso é muito importante, porque a gente começa a dar luz e o cliente não tem surpresa, o cliente é ciente do porquê que a gente está indo por aquele caminho e ele escolhe confiar porque ele sabe que a gente está ali assessorando a todo momento e já tivemos clientes que colheram aquilo que a gente falou que aconteceria, né? Exato. Teve clientes mesmo nossos que chegou a construir a casa era para morar, chegou na hora de mudar, a oportunidade bateu na porta, não teve como recusar, né? Que a valorização do imóvel veio, o projeto estava muito bem feito, era um projeto que se adequava tanto para a família dele, quanto para qualquer outra família que quisesse se hospedar ali. E a gente já teve casos e casos que a gente comprovou isso, né, Romulo? Exato. O cliente terminou a casa, passou alguém ali e falou, você vende? Ele falou, não, mas deixa eu avaliar. Avaliou, ele vendeu. Então, existe esse caso sim. Josi, eu queria completar algo que é bem interessante, quando a gente tem esse departamento como a gente tem uma parceira como vocês, aqui interno, isso viabiliza também o tempo de obra nosso, quando a gente considera também, porque a Doma, nós também recebemos vários projetos aqui, construímos, às vezes, de outros profissionais também. E a presença aqui da equipe da Josi, né, ela traz para a gente um dinamismo na execução. Por quê? Porque a gente consegue conversar, né, vamos dizer assim, entre engenharia e arquitetura. O setor aqui, né, essa equipe da Josi, ela traduz isso de uma forma muito simples para a gente, onde a gente ganha velocidade, porque nós somos uma construtora, né? Então, essa sua presença aqui, Josi, traz muita qualidade em todas as nossas entregas, principalmente nos seus projetos, nessa troca de ideia. E você comentou algo muito importante, Josi, que às vezes os nossos clientes não fazem casa para investir, né? Mas eles acabam vendendo por conta de uma oportunidade de mercado, né? Isso é um tema que está em alta hoje, é muito por conta da taxa de juros, né? E o pessoal pensa, eu deixo meu dinheiro guardado ou eu construo? Para você, Josi, qual que é a sua opinião? Depois eu vou dar a minha aqui, vou dar o meu pitaco aqui. Rômulo, eu acho que assim, como a gente já comentou, até fazendo um parênteses antes de responder essa sua pergunta, a Doma constrói projetos de vários arquitetos. Nós temos vários arquitetos parceiros, né, que trazem o projeto para cá e a gente executa o projeto. E tem um setor de arquitetura aqui, é realmente um facilitador. Então, é uma ponte de comunicação entre o escritório e a nossa engenharia, passa pela nossa arquitetura. E a gente está colhendo bons frutos disso, né? Porque muitas vezes o nosso engenheiro tem alguma dúvida, a gente já consegue ali de bate-mão solucionar, conversar com ele, ou então acionar esse arquiteto que trouxe o projeto para a gente conversar ali de igual para igual, para a gente colher informação para conseguir passar para a engenharia. Mesmo idioma, né? No mesmo idioma, exatamente. Porque a gente que é arquiteto tem, né, vários chunks ali que a gente utiliza no nosso mundo. Mas exatamente isso, como que ter um setor de arquitetura aqui facilita, porque hoje nós temos vários arquitetos que nós construímos os projetos, que nós realizamos as obras, e o que a gente quer é isso, a gente sabe a importância de um projeto e a gente também tenta seguir ele fielmente. Tendo um setor aqui para dar esse suporte para o arquiteto externo, é maravilhoso. Sim. E falando um pouquinho sobre construir ou deixar o dinheiro aplicado, eu vou pegar como base os últimos clientes que a gente teve essa situação. Eram clientes que tinham um investimento X e que ao final da sua obra, com um período aí de 12 meses, e esse período ele é curto sim,
por conta de toda essa assessoria que a gente consegue proporcionar para o cliente. Então, não é um período extenso, é um período controlado, é um período onde a gente trata, né, quanto tempo isso vai durar, de acordo com o financiamento do cliente ou com o recurso financeiro, seja próprio ou através de um banco. Então, com um curto espaço de tempo, o quanto esse valor ele dobrou, triplicou, depende do que o cliente proporcionou ali de projeto, o que ele aplicou ali. Então, assim, fazendo essa conta básica aí do quanto ele investiu para o quanto ele lucrou no final, de acordo com os meses de desprendimento para a realização da obra, não tem nem como falar que não é bom construir, gente. Então, essa é a minha posição sobre o tema. E a sua? Que bom que você já respondeu. A minha é parecida também. Inclusive, a gente traz essa opinião às vezes para um cliente que ele quer construir, quer comprar pronto, né? Ou construir. Quando ele traz essa questão na mesa, a gente faz várias perguntas para ele. Então, se, por exemplo, se ele não pode atender esse prazo de 12 meses de construção, a gente vai para a compra, ajudando, inclusive, ele na escolha. Até porque nós temos uma assessoria imobiliária aqui também para ajudar os nossos clientes. Mas a construção, seguramente, é o melhor investimento, Josi. Mas então, vamos até aproveitar aqui, porque a gente entrou no tema da minha última pergunta. Rômulo não sabia quais eram as perguntas, eu colhi com os clientes. E a última pergunta, que era a pergunta que mais gera polêmica aqui pra gente, é justamente essa. Então, vou trazer aqui, vou reforçar o tema, Rômulo. Qual é a melhor opção? Eu construir ou eu comprar pronto? Josi, vamos lá. Seguramente é construir. É lógico que quando a gente vai tomar essa decisão, a gente precisa colocar vários fatores na mesa, né? Digamos que essa família ou essa pessoa que está procurando a construção ou comprar pronto, ele não tem a possibilidade desse prazo, né? Vamos falar assim, de 12 meses, né? Mínimo de 12 meses. Então, se ele não tem essa possibilidade, aí a gente vai achar, dentro da escolha, né, da possibilidade de investimento, vamos escolher ali a melhor opção. Mas quando você pensa em personalização, né, quando você pensa em escolhas de localização e quando você pensa num projeto que é a sua cara e o investimento, o retorno sobre tudo isso, seguramente construir ela é a melhor opção. Por quê? Quem nunca foi comprar um imóvel pronto fala assim, puxa, eu gostei de 90%. Se não fosse isso... Se não fosse isso, né? Não gostei do tamanho do banheiro, né? Não gostei dessa cor. A cor ainda a gente troca, né? Mas não gostei desse revestimento, não gostei disso. Para mim, precisaria ter mais um cômodo. Hoje eu faço home office, eu preciso disso. Essa janela ser maior, a luz vindo aqui, né? E vou te dar um outro detalhe ainda. Puxa, essa casa é perfeita para mim, mas não cabe no orçamento. Então, quando a gente traz isso, né, para a realidade, a construção é a melhor opção. Inclusive hoje, né, nós temos dados, nós trouxemos isso para a ciência e nós incluímos isso em vários detalhes e várias informações. Hoje, seguramente, você escolhendo a localização correta, o projeto ideal, num tempo hábil, você tem ainda um retorno, seguramente aí, acima de 10%, né, do que o mercado financeiro pode te proporcionar nesse tempo. Olha só, Josi, um case aqui real que a gente trouxe para o nosso cliente. O cliente ele comprou um terreno, construiu com a gente e na finalização disso, a casa dele, o imóvel dele foi avaliado num percentual que ele teria um retorno de 37% acima do que o mercado ofereceu para ele naquele instante. Muito por conta do quê? A escolha de onde fazer vai trazer um potencial enorme de valorização do seu imóvel pronto. Porque você pega a questão do quê? Quando ele comprou aquele terreno, tinha certo percentual de lotes disponível. A partir do momento que a gente fez o projeto e começou a construir, essa possibilidade de uma outra pessoa comprar um lote pelo mesmo valor que ele comprou já não era a mesma. Já não existe, né? Por mais que você coloque em si daí nesse número aí os juros do mercado, correção, INCC e tal. Com o produto certo e a construção certa, o projeto certo dele e de outros imóveis naquele condomínio, o valor por metro quadrado disparou. Então ele teve um retorno, se ele fosse vender a casa, como ele está pensando ainda em colocar no mercado, né, por conta da valorização e por conta do valor avaliado daquele imóvel, ele teria aí uma receita de 35% acima do que o mercado ofereceria para ele. Isso eu estou falando mesmo considerando os descontos dos impostos, né? Um outro fator muito importante, Josi, quando a gente pensa em construir do que comprar pronto, repare só, uma boa assessoria
né, de uma empresa como a nossa, de gerenciamento, vai te trazer o quê? Não só a tranquilidade, mas vai te trazer também a possibilidade de reduções, de várias reduções de assessoria. Por exemplo, redução até de uma compra de um material. Imagine só, uma empresa como a Doma, que faz aí, né, 40 obras por ano. Se a gente negocia para 40 obras por ano, a gente tem uma condição comercial diferente. Além de vários bons parceiros nesse meio tempo, que também oferecem uma condição diferenciada para os nossos clientes, além de toda vamos dizer assim, um background ou um back-office, né, para os nossos clientes, cuidando de todos os detalhes de uma construção, para que ele não perca tempo e nem dinheiro, trazendo essa tranquilidade. E é por isso que hoje, na nossa carteira, nós temos inclusive clientes, investidores, empresários de outros ramos que investem na construção civil, porque o retorno é bom, é garantido. Todo mundo que fala, né, acho que isso é uma cultura, né, no Brasil, né? Bom, vai casar, já tem casa, né? Ou quem vai casar... Quem casa quer casa, quem né? casa quer casa, exatamente. É um ditado popular isso. Mas eu acho que, para resumir muito o que a gente conversou aqui agora, é isso mesmo. Construção é um investimento garantido. E quando você faz a construção bem planejada, bem amparada, com uma equipe por trás, não tem como não ser um sucesso, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E a tranquilidade de uma empresa séria, idônea, que promete, né? O que ela te prometeu no começo ali, ela vai entregar, ela com vai certeza. Cumprir. Exato. Rômulo, te agradeço muito por esse bate-papo. Para a gente é um prazer ter alguém como você aqui na nossa equipe, atendendo os nossos clientes, dando toda essa assessoria inicial para eles, inicial e que se perdura até o fim, né, Rômulo? Sim. E a gente vai ter outros bate-papos. Eu até falei no início, pessoal, você que está aí em casa escutando o nosso podcast, deixa aqui suas dúvidas. A gente, hora ou outra, vai voltar aqui para esse bate-papo para responder as perguntas mais enviadas pelos nossos clientes. E para a gente é um prazer estar aqui para falar de construção. A gente vive isso todo dia. E para a gente é um assunto que a gente gosta muito, tem propriedade para falar, né, Rômulo? E como é que a gente te encontra nas redes sociais, Rômulo? Legal. Pode me encontrar ali no Instagram, @Romulo_. Legal. E, pessoal, as redes sociais da Doma, todas elas, @Doma Construtora. E a minha pessoal, no Instagram, @josediniz.arquiteta. Eu agradeço muito por esse podcast. É um projeto que a gente está dando um pontapé inicial aí com muito carinho. E logo, logo vão ter mais episódios aqui para vocês conferirem. Meu muito obrigada e até a próxima.